Nós estamos numa série de mensagens chamada A Casa de Cabeça para Baixo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu vou chamar de Quando a Mesa Está Vazia. Quando a Mesa Está Vazia. Eu gostaria que você fosse para a sua casa e você pensasse nisso que nós vamos conversar nessa manhã. Como você tem feito o ambiente da mesa um lugar de cura ou um lugar de ataque, um lugar de restauração ou um lugar de restauração. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, ou acompanhe comigo aqui no telão, Lucas capítulo 24, versículo 13. Eu vou ler alguns versículos, Lucas capítulo 24, versículo 13 até o 16, depois nós vamos para o versículo 25. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, dois discípulos de Jesus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Vamos para o versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, quando estava onde? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Vamos orar. Pai, nós pedimos para que o Senhor sente à mesa conosco nessa manhã. Nós pedimos que o Senhor nos encontre e o Senhor tenha conversas francas conosco nessa manhã. Senhor, que o Senhor revele o nosso coração, que o Senhor coloque a Tua palavra viva dentro de nós. E tudo que nós pedimos é, enquanto o Senhor fala, queime o nosso coração. Que o nosso coração tenha um fogo, Senhor, vindo da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Toda casa tem uma mesa. Não importa o tamanho dela, não importa a beleza dela, o designer dela, mas toda casa tem uma mesa. Mas nem toda casa tem comunhão. Tem comida, tem talher, mas não tem conversa. Toda casa pode ter um móvel, seja simples, ou um móvel caríssimo, daquele de revista, mas nem sempre tem presença, ou nem sempre se está presente. Tem casas que as mulheres fazem mesas postas, caprichadas. Nós temos uma irmã aqui na igreja que tem uma loja só para cuidado da mesa. Ela nos deu um dia um jogo. Eu não vou desmerecer porque eu não sei o nome daquilo, mas ela deu um jogo para colocar, para arrumar a mesa, e aquilo deixou a nossa mesa tão bonita. Mas se nós não estivermos juntos, se não tiver gente sentando, se não tiver conversas que podem nos levar para
cura e para restauração e para sonhos e para futuro, ou só para apreciar? Só para apreciar. Talvez, irmãos, o maior termômetro de uma família seja esse: como está o ambiente da sua mesa? Eu não estou falando da madeira, eu não estou falando da louça, eu não estou falando do cardápio, se você serve uma comida mais fina ou se você serve uma comida de mãe, daquela raiz. Eu estou falando do coração da casa, aonde pulsam as coisas. E a casa de cabeça para baixo é aquela onde cada um come no seu canto. A casa de cabeça para baixo, a comida é rápida, mas as conversas são lentas, quase inexistentes. A casa de cabeça para baixo é onde você se preocupa com o Wi-Fi, e se dá algum problema com a rede de internet, você se desespera, você faz tudo o que você pode, porque não pode faltar o Wi-Fi, mas não tem olhar nos olhos, não se percebe quem está ali, aonde os filhos comem com o celular na mão e os pais com a culpa no coração. A casa de cabeça para baixo é aquele lugar aonde as pessoas podem estar até sentadas à mesa, mas elas não estão olhando e apreciando um ao outro. E hoje eu creio que Deus quer restaurar a mesa da nossa casa. E se nós somos cristãos que queremos seguir os caminhos de Cristo, porque você vira uma igreja, não fala muita coisa sobre isso. Eu conheço muitos religiosos que vão à igreja e sua vida não muda, sua família não é restaurada, ele mantém o mesmo padrão do mundo, mas agora o que ele faz? Ele frequenta uma igreja. Mas eu conheço pessoas que, ao começarem a participar de um movimento, de uma espiritualidade, elas mudaram sua visão, elas aprenderam, elas beberam daquela fonte, então elas decidiram se aplicar àquilo e fazer o que a palavra de Deus diz. Por isso a semente precisa cair num bom solo do nosso coração. A primeira coisa que eu vejo em tudo isso que Jesus está revelando nesse capítulo de Lucas, a mesa é um lugar de revelação e não apenas de refeição. Nós descobrimos coisas à mesa, Deus mostra coisas à mesa. No capítulo 24, versículo 30 e 31, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. 31. Então os olhos deles foram abertos, revelação, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O que é interessante, se você vê essa história dos discípulos de Emaús, eles estavam voltando frustrados de Jerusalém, eles estavam com uma decepção na alma, eles estavam conversando no meio do caminho, como a Bruna hoje profetizou, dizendo: alguns de vocês falaram na sua casa, meu casamento não vai dar certo. Eles estavam voltando para casa, e muitas vezes nós estamos olhando para a nossa família como esses dois discípulos a caminho de Emaús. Eles saíram de Jerusalém com toda a frustração da morte de Jesus, eles estavam no terceiro dia. Se você lê o texto todo na sua casa, você vai ver que eles dizem assim para Jesus, enquanto eles caminham, frustrados, eles não percebem Jesus chegando, andando com eles, conversando com eles. E quando nós estamos amargurados, decepcionados, quando nós estamos feridos, quando nós estamos vivendo um caos na nossa casa, nós não percebemos a presença de Jesus se aproximando. Nós não percebemos que Jesus está nos dando oportunidades no caminho. Nós não percebemos que Ele usa pessoas para nos convidar para ir a um lugar, a exemplo de uma igreja. Nós não percebemos o quanto nós estamos tão amargurados que nós não estamos vendo a ressurreição. E ao ler esse texto, eles estão conversando um com o outro, e quando Jesus chega, Ele diz: sobre o que vocês estão conversando? Eles dizem: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Todo mundo está sabendo. Jesus, um homem íntegro, um profeta de Deus, um homem que a gente tinha esperança de que ele iria mudar a sorte de Israel, morreu, e nós estávamos lá com os discípulos dele.
E hoje é o terceiro dia, se bem que algumas mulheres chegaram e falaram que foram até o túmulo dele e o túmulo estava vazio. Mas nós estamos aqui agora voltando para nossa casa. E eles estavam voltando para casa, frustrados, amargurados, quebrados. Mas Jesus aparece no caminho deles. Irmãos, e a coisa mais maravilhosa é quando Jesus aparece no nosso caminho. Quando Jesus entra na nossa história. Quando Jesus começa a fazer parte do movimento da nossa vida. E Ele caminha com Ele, muitas vezes nós não percebemos como eles também não perceberam. E sabe quando eles percebem? Somente quando Ele senta à mesa com eles. Quando Jesus senta à mesa, os olhos deles se abrem, o coração reacende, a fé volta. É interessante que é tão poderosa a mesa, porque a mesa da nossa casa é um lugar onde nós trazemos a presença de Deus. E é ali na mesa, não num ambiente de prestar conta, não num ambiente de dizer você não está fazendo certo, não num ambiente de repreender, mas num ambiente de ouvir o coração. Os olhos são abertos, a fé se acende de novo. Na mesa da nossa casa precisa ser o lugar onde Jesus vai se revelar, aonde o coração de novo vai reacender. E sabe o que eu percebo? Muitas pessoas estão se assentando à mesa das suas casas, e elas não olham mais uns para os outros. Na época da internet, tudo tem a ver com a primeira mensagem que cai, a atualização do feed que está acontecendo, as curtidas que você está recebendo, e às vezes tudo que se tem é uma refeição rápida, e todo mundo vai para o celular, e o que acontece é que você não consegue mais olhar nos olhos e perceber que tem alguém naquela mesa tão machucado, ferido, quebrado, saindo do caminho, destruído. Alguém que está voltando para um lugar onde Deus não chamou ele para estar, e você não percebe isso à mesa. Crianças que estão envolvidas com pornografia, adolescentes envolvidos com todo tipo de bullying, mas os pais não percebem mais os olhos dos seus filhos. O marido não percebe mais que a sua esposa está cansada, quebrada, à beira de uma depressão. A mulher não percebe mais que o marido não está conectado com a família, que o marido está enfrentando batalhas morais no trabalho, na sua vida, porque não se olha mais nos olhos, e isso está se tornando uma cultura estabelecida desde quando uma criança é bebê. A primeira coisa que se faz, se tira a mamadeira e se coloca um tablet na mão, porque os pais preferem uma criança ocupada com um desenho do que ter trabalho, do que perceber as atitudes à mesa e de desfrutar das coisas que acontecem de um bebê à mesa, de uma criança à mesa. Tem coisa na sua casa que só vai ser curada quando você voltar para a mesa. E tudo que seus filhos querem, eu te garanto, eu estou atendendo alguns jovens, eu estou atendendo alguns filhos. Do começo do ano para cá, alguns filhos vieram me procurar, dizendo: pastor, tudo que eu quero é minha família. E sabe o que eu tenho percebido é que os nossos filhos estão clamando. Eles estão clamando por presença, eles estão clamando por atenção, eles estão clamando por um futuro, eles estão clamando por isso. E alguns estão dizendo: eu não quero reproduzir isso. Tem conversa que só vai acontecer, conversas difíceis, quando você parar e sentar à mesa com os seus amados. Tem cura que só vai acontecer quando o pão for partido com o coração inteiro. E partir o pão é uma representação, irmãos, de aquilo que nós quebramos à mesa, aquilo que nós entregamos à mesa.
é rasgar o coração, é quebrar a nossa intimidade, é dar aos nossos amados aquilo que Deus está dando a nós. Nossa família não quer gente perfeita, que faz comida boa, que traz sustento para casa, que consegue colocar uma boa carne à mesa e a mulher que prepara uma boa carne. Nossa família quer mais do que isso. Se a gente tiver que comer um virado de feijão com arroz com farinha, e só isso for o alimento, mas aquela noite for a mais divertida da nossa casa, a comida foi a mais deliciosa feita durante o mês. Porque quando nós partimos o pão, o nosso coração está inteiro naquele lugar. A segunda coisa que eu vejo, a mesa vazia é uma casa frágil. Irmãos, família nenhuma aguenta viver só de correria e de silêncio. E tudo talvez que você está vivendo na sua casa não, meu Deus, é muita correria, é muita coisa para fazer, é muita coisa para organizar. E talvez o excesso de limpeza e o excesso de organização não está trazendo paz para a sua casa, está trazendo um ambiente do tipo, eu não gosto de estar aqui. Mas talvez o silêncio, lá não se tem correria lá em casa, mas está cada um no seu lugar. A gente não se fala, a gente não se conversa, e eu entendo vocês, porque chega um momento da adolescência e da juventude que há um isolamento natural deles, isso faz parte. E a mesa não é estar o tempo todo 100% juntos, mas é fazer do tempo que se tem junto um tempo onde a presença de Jesus está à mesa, onde a cura, a restauração, há perguntas sinceras. Mas quando a mesa está sempre em silêncio, vazia, a alma vai ficando assim também. E a alma vai se afastando, e como eu preguei semana passada, vai entrando em quartos escuros. É tão triste em ver os filhos crescendo sem saber o que os pais pensam. É tão triste ver os filhos crescendo sem saber o que os pais estão idealizando para o futuro, ou qual é a fé que os seus pais estão vivendo. Ontem eu recebi um vídeo, mandei para a Naine, uma mãe que está gravando escondido o menino devia ter uns 8 anos de idade, ela chega e fez uma brincadeira tão inadequada com a criança. Ela diz assim: filho, a mãe decidiu que não vai mais à igreja. A mãe vai para o mundo, porque assim, eu não quero mais seguir a Jesus. E o menino deixa a comida, foi tão forte isso. O menino deixa a comida e ele começa a encher o olho de lágrima, e fala: mãe, mas como assim? Ela diz: a mãe não vai mais para a igreja, a partir de agora a mãe vai para o mundo. Ele começa a chorar. Ele diz assim: mãe, mas por quê? Por quê, mãe? O que vai ser da nossa vida sem Jesus, mãe? Mãe, como que nós vamos ficar sem a igreja? Mãe, como que eu vou ficar sem participar da igreja? E a mãe: não, filho, é brincadeira, é brincadeira. Daí ele diz assim: mãe, por que você não faz isso comigo, mãe? Eu fiquei pensando quanto os nossos filhos não sabem o que nós pensamos da fé, o quanto nós amamos Jesus de verdade, o quanto a igreja tem um valor para a nossa casa. Porque talvez tudo que eles vejam na nossa casa é a gente reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do valor de uma conferência, reclamando do Kids, tudo que eles veem é isso. Não se engane, eles vão crescer não querendo vir para a igreja. Quando os casais se tornam colegas de agenda, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comprar, para onde a gente vai, que férias a gente vai tirar, o que a gente vai fazer. E quando o Espírito Santo vira apenas um hóspede na sua casa, de vez em quando você tem uma comunhão com Ele, mas Ele não está ali como um anfitrião, abrindo a tua casa para toda a bondade, para toda a bênção, para tudo que você está vivendo. A casa não é tua, a casa é dEle. A família não é sua, a família é dele. Os filhos não são seus, os seus filhos são dele. O casamento não é seu, você vai ter que um dia entregar o seu casamento para ele. Porque a Bíblia diz que quando nós
estivermos diante dele, nós vamos ter que prestar conta de todas as coisas, inclusive de cada palavra que saiu da nossa boca. Irmãos, antes de eu apresentar a igreja que eu pastoreei naquele dia, porque eu também serei responsável pela mensagem que eu carrego, pela verdade da palavra que eu estou ministrando, porque a mim foi dado a pregação do Evangelho, e a Bíblia diz que será muito mais requerido dos pregadores, aqueles que ensinam a palavra, do que de outras pessoas. Mas isso não vai ser a primeira coisa que Jesus vai dizer: Márcio, como você pregou a palavra para a igreja que eu coloquei nas suas mãos? Você levou eles à minha presença, você os conduziu a andar comigo, você apontou eles para mim, ou você fez com que eles ficassem inebriados pela tua pregação e tudo era sobre você? Eu vou ter que prestar conta diante de Deus sobre isso. Mas a primeira coisa que eu terei que prestar conta diante de Deus depois da minha vida vai ser a aliança do meu casamento. O que você fez com a aliança do seu casamento? Como você tratou sua esposa? Porque Efésios diz que o casamento é uma representação do amor de Cristo e a igreja. É tão poderoso o casamento que ele dá essa tipificação. Eu terei que prestar conta de como eu trato a minha esposa. Eu terei que prestar conta dos filhos que Deus me deu, porque eles são herança que Ele me deu. Eu não terei que prestar conta de um tostão que chegou nas minhas mãos. Eu não terei que prestar conta do que eu comprei, do que eu vendi, da casa que eu morei. Eu vou ter que prestar conta de quem morou ali dentro daquela casa, de quem usufruiu do recurso que Deus colocou nas minhas mãos, e o que eu fiz generosamente com esses recursos. Mas eu terei que prestar conta da herança que Ele me deu, chamado filhos. Eu vou ter que prestar conta da família que Deus me deu, de como eu ouvi o coração deles, de como eu levei eles a conhecerem a Cristo, de como eu cuidei da alma deles. E é por isso que nada é teu, é dele. É por isso que o inimigo também, quando tocar no seu casamento e tocar nos seus filhos, está tocando além de você, está tocando nas coisas de Deus. E é por isso que nós temos autoridade para dizer: Satanás, aqui na minha família você não pode tocar. Tem uma promessa de Deus, tem uma promessa que diz: a bênção alcançará até 1000 gerações, porque eu consagrei minha família para Deus. Agora tem pessoas que são tão espirituais para dizer isso: Deus é tua, essa família é tua, mas não está com temor do que vai ter que entregar para Deus naquele dia. Quando a gente não senta junto, começa a afastar sem perceber o coração. Você sabe como está o coração das pessoas que moram dentro da sua casa? Vocês sabem que vocês não estão apenas vivendo juntos, mas cada um está querendo se conectar e tem uma barreira impedindo essa conexão. Cada um talvez esteja num cômodo emocional e você não está percebendo. Não sei quantos de vocês assistiram essa série chamada Adolescência. Quantos de vocês assistiram a série chamada Adolescência da Netflix? Vale a pena para pais assistirem essa série. Tem um discurso sobre o quanto os filhos estão enfrentando escondidos algumas pressões. Mas o que me impactou foi, eu gosto de coisas de suspense, então eu já tentei descobrir o assassino, quem era assassino, quem tinha matado, quem não, e a série não tem a ver com isso. Eu não vou dar um spoiler para vocês, mas vou trazer um pensamento. Ali conta a triste realidade de pais que vão ter que lidar com uma consequência dolorosa, porque na verdade eles estavam vivendo muitas coisas, menos percebendo quem estava dentro de casa. Eu atendi tantos casamentos quebrados de pessoas que sentavam na mesa apenas para comer, pessoas que tinham uma vida social comendo nos melhores restaurantes, mas na verdade sentavam-se à mesa, mas não entregavam o coração. Você sabe como está o coração da sua casa? A terceira coisa que eu vejo aqui
A mesa é um altar de reconexão. Irmãos, em Atos 2, versículo 46, diz que a igreja partiu o pão de casa em casa, com alegria e com simplicidade. A fé não mora apenas no templo, escute isso. A Bíblia nos ensina isso, que a fé não mora só no templo. Ela estava na sala, ela estava na mesa, ela estava na rotina de uma família. A fé, ela é gerada a partir do lugar da comunhão, do abrir a tua casa, de trazer a igreja para dentro da sua casa, de mostrar para os seus filhos que a sua casa tem um lugar onde Deus também faz parte desse ambiente. Nós amamos servir a igreja com a casa. Sofá bom, você compra outro. Mas a imagem que você está deixando para a sua família, de que sua casa tem um propósito para um bem maior, isso você não compra de novo. E quando esse tempo passa e tudo que você vai ter é o sofá decadente, que antes era super moderno, atual, e agora você vai ter que vender a preço de banana, porque ele não tem uma mancha, mas ninguém mais quer comprar porque virou um objeto de museu. Enquanto aquilo teria que ter sido usado, desgastado, fazendo buraco, para que pessoas pudessem estar dentro da sua casa, seus filhos pudessem ver gente dentro da sua casa, e provisão abundante vem para quem coloca seus bens para Ele. Mas mais do que provisão para comprar um outro sofá, para pintar uma parede, para comprar um vaso que foi quebrado, porque a casa foi aberta para a igreja poder estar lá dentro, você está colocando algo para o seu casamento e para os seus filhos. Você está dizendo, sabe esse lugar? Esse lugar tem espaço para Deus entrar. Irmãos, é interessante que muitas pessoas simples, que você chega, você não tem nenhuma poltrona para sentar, você tem um banco ou um banquinho de plástico para você sentar. Estão abrindo suas casas e os filhos estão vendo esse ambiente. Tem pessoas que têm cadeiras de revista, sofás que você não quer, coloca uma capa se você não quer que suje. Se a sua casa não for um lugar onde Deus pode entrar e pode mostrar para os seus filhos a grandeza dEle. A mesa é um lugar tão significativo. A mesa é o lugar onde a gente volta a ser gente de verdade. É por isso que o GC é um lugar onde nós somos igreja dentro da casa. Mas eu quero falar sobre a mesa da sua família. A mesa da sua família é onde você ouve mais do que você fala. Tem muitas pessoas que os filhos, eles têm uma mãe que é tão expressiva, sanguínea, ela ficou economizando as 16 mil palavras que ela precisa falar por dia. Toda mulher diz que são 16 mil palavras que ela precisa falar por dia. Ela economizou o dia inteiro e quando a família chega na hora do jantar, ela fala. É um monólogo. Mas a mesa, para nós que somos pais, nós mais ouvimos do que falamos. Porque é ali que nós ouvimos o coração. Na mesa é onde o marido mais ouve do que fala, a mulher mais ouve do que fala, e assim você consegue saber o que está no coração, fazer perguntas. A mesa é onde a gente perdoa com lágrimas e não com frases prontas. Sabe, gente, tem filhos que eles estão ali sofrendo, mas sabem que se abrir o coração, tudo que o pai e a mãe eles farão serão frases de efeitos. Não, tá bom, eu sei que eu tenho errado, mas me perdoe, pai está querendo acertar. Não é isso que eles querem ouvir. Como eu posso melhorar para você ser mais feliz, filho? O que eu posso mudar para que a gente possa ter uma conexão melhor? Quais são as coisas que eu faço? Esses dias eu perguntei para o Murilo, quais são as coisas que eu estou fazendo que você
se incomoda, que você não se agrada. Ele diz: pai, acho que agora eu já sou um adulto, não tem muita coisa, o nosso relacionamento é bom. Ah, tem uma coisa, eu não gosto do jeito que você masca chicletes. Tá bom, vou procurar melhorar isso. Mas não tem que ter frases de efeitos, mas tem que ter lágrimas. Teu filho já te viu pedindo perdão para ele? Eu me lembro quando o Mateus era bem pequenininho, o Mateus sempre foi um furacão. E naquele dia eu tinha disciplinado o Mateus, a história era cômica, mas eu estava à noite com alguns amigos. E eu estava conversando com os amigos e todo mundo falando de filhos, porque quem tem filhos da mesma idade, a gente começa a compartilhar as coisas que eles fazem. E assim, cada etapa você está conversando sobre algo. Você se une com os casais que estão grávidos, eles só falam sobre aquilo. Você se une com casais que têm bebezinho pequeno, você só fala sobre aquilo. Se você vê criança que está indo para o primeiro ano da escola, os pais só falam por aquilo. Você se une com legendários, eles só falam sobre aquilo. Então, você começa a ver as coisas sendo nichadas na nossa caminhada. Então eu estava com um grupo de amigos que tinham os filhos da mesma idade, e cada um contando, mas eu fui contar: gente, e hoje à tarde que o Mateus fez isso, e ele saiu do quartinho que ele estava brincando com os amigos, ele era pequenininho, e ele disse assim: ó, não conta, pai, não conta. E eu olhei para ele: filho, larga de ser besta, era sério. Então, o Mateus, e continuei contando sobre aquilo que o Mateus tinha feito, que eu tinha dado uma varada, e que ele tinha aprontado. Eles riram da situação. Foi divertido demais aquele momento, para mim. Mateus voltou, continuou brincando no quarto. Na hora de ir embora, Mateus geralmente chegava no carro já pulando, já a gente tendo que sossegar ele. Ele chegou no carro e estava quieto. E eu nem percebi. Daí, Mateus, como que foi? Não sei o que, aquela coisa toda. A Naine, mulher, percebe muito mais rápido. A Naine vem assim: olha, você errou com ele, você expôs ele na frente de todo mundo. E como bom sanguíneo, eu já olhei para trás e falei: filho, você ficou chateado, perdoa o pai. Ela disse: não, meu Deus, não é assim que se faz. Daí, ela disse: amor, tem uma conversa séria com ele. Cheguei em casa, coloquei ele sentado em uma cadeira, eu dobrei meu joelho na frente dele, eu olhei nos olhinhos dele, ele era pequenininho, e eu disse: filho, o pai hoje errou com você, o pai expôs você na frente de todo mundo. Me surpreendi com a reação dele, porque a primeira coisa foi que ele encheu os olhos de lágrimas, e ele começou a chorar, e ele disse: tá bom pai, tá bom. Eu disse: não filho, perdoa o pai, de verdade, o pai está arrependido, o pai errou em ter falado de você na frente de todo mundo. Ele enxugou as lágrimas, ele não disse para mim: pai, eu te perdoo em nome de Jesus, vai, não peques mais. Ele enxugou as lágrimas, ele olhou para mim e disse assim: vamos brincar? Às vezes não é frase de efeito que se tem à mesa. Às vezes só o que a gente tem à mesa é vamos brincar? Vamos assistir um filme junto? Ali o filho já disse para você: está perdoado, está tudo bem. Irmãos, por favor, não sejam cristãos que orem com eloquência na sua casa. Que a sua mesa seja um lugar de orar sem encenação, sem o tom de voz de dentro da igreja: Senhor, obrigado, porque esse alimento é provisão do céu para nós. O Senhor é bom e abençoa as formigas que trabalham até no inverno. Abençoa, Senhor, aqueles que fizeram. E a pessoa acha que o filho está amando aquela eloquência na oração. Ora sem encenação. E às vezes tudo que um filho precisa à mesa, uma família precisa à mesa, os amados precisam à mesa, é só um: Deus, obrigado porque eu tenho tudo o que eu preciso. Amém. Como que vocês estão, gente? E daí? Vocês estão bem? Está tudo certo? Como foi o dia?
Olha, hoje foi duro para mim, para vocês como que foi? Sabe o que na mesa se espera de alguém? Que a gente ensine sem pregar. Ah, irmãos, e como crente é chato. Tudo tem um exemplo bíblico para falar na mesa. Tudo tem uma comparação com algo na mesa. Os filhos daqui a pouco estão dizendo, meu Deus do céu, não vou precisar nem fazer teologia, porque tudo eu já aprendi com uma comparação da Bíblia aqui. E tudo que se pode ter é um ensino sem pregar. O que é interessante é que Jesus nos ensinou muito com a cruz, mas Ele não pulou a mesa antes da cruz. Não, tem muita coisa, aquilo é o ápice, então vamos direto para a cruz. O que Jesus fez? Antes da cruz, nós vamos precisar comer junto. Antes da cruz, eu vou precisar sentar com vocês. Antes da cruz, eu vou ver o traidor se levantando. Antes da cruz, na mesa, o coração vai se manifestar. João vai se manifestar, Pedro vai se manifestar, Judas vai se manifestar. Porque quem quer suportar a cruz precisa primeiro aprender a sentar na mesa com amor. E a última coisa que eu vejo, para a gente sair daqui pensando sobre a mesa nessa manhã de domingo: Deus ainda está partindo pão na sua casa, meu irmão. Em Lucas 24:31, já lemos esse versículo, diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Talvez a sua mesa esteja vazia há anos. Ela pode estar cheia de pratos, mas vazia da presença de Deus há muito tempo, ou da presença da sua família. Mas irmãos, Jesus quer sentar com você de novo à mesa. No meu livro Voe Sem Asas, eu conto uma experiência de como a minha família não tinha o hábito de sentar à mesa para comer. Nós comíamos na frente da televisão. Eu não tinha ideia de que esse ambiente de mesa era real, porque nós nunca sentávamos à mesa. Em uma situação, minha mãe teve que viajar por conta de um velório, e ela me deixou na casa de uma família, professora da escola. Era uma família simples, mas uma família que eu nunca mais esqueci o que eu vi ali. A comida estava sendo pronta, aquele cheiro de comida, e a mãe então chama toda a família, uma família grande: venham, a comida está pronta. E ela colocou a mesa. Eu nunca tinha comido de garfo até então. E ela colocar a mesa, colocou a comida à mesa. Eu me sentei, eu não sabia como usar o garfo, ela percebeu aquilo e ela me ensinou. Parecia uma coisa tão inocente, uma criança aprender a usar o garfo, mas eu nunca tinha colocado um garfo na minha mão. Eu devia ter uns 8 anos de idade. E olhando para aquilo, eu dizia: meu Deus, parece uma cena de novela, a família ao redor da mesa. E aquilo que eu vi imprimiu algo no meu coração. Quando eu me casar, a minha família sempre vai se assentar à mesa. Não importa a qualidade da comida, se tiver arroz, feijão e ovo, que hoje é coisa finésima, né, o ovo, nós vamos estar sentados à mesa. E nós fazemos isso até hoje. No começo do nosso casamento, a Naine sabia que esse era um valor para mim. Por quê? Porque o dia que eu vi aquilo, imprimiu no meu coração que a mesa era um lugar de família. Nós estamos imprimindo no coração dos nossos filhos algo, do nosso casamento algo. Jesus quer sentar com você de novo à sua mesa. Ele quer restaurar a comunhão da sua casa, da sua família. Ele quer fazer algo que vai ser para a próxima geração. Irmãos, e uma das coisas que quando Jesus entra e Ele parte o pão, Ele revela, os corações endurecidos, eles amolecem. Eu me lembro quantas conversas difíceis nós tivemos à mesa, horas ali. Eu chorando, Naine chorando, ou às vezes eu chorando, Mateus chorando, sempre eu chorando. A mesa é um lugar onde os corações endurecidos amolecem.
aonde a gente pode ver os nossos filhos, o nosso cônjuge abrir o coração. Pais e filhos voltam a se ouvir, é nesse lugar da mesa. Casais, eles se reencontram de novo. Não se conserta a coisa na cama, mas se conserta a coisa na mesa. A esperança volta a visitar uma casa quando você decide quebrar o coração, partir o pão. A esperança visita a sua família. A mesa é o lugar onde Jesus quer recomeçar uma cura na sua família e restaurar tudo outra vez. Tudo outra vez. Irmãos, por isso que hoje eu quero fazer um apelo a vocês. Por favor, Deus está chamando você de volta para a mesa. Deixa o celular. E não está te chamando para você comer melhor, mas para você viver melhor. Para que os seus filhos possam ter memórias à mesa. Não apenas da comidinha que é colocada ali, mas porque seus velhos pais já não são mais jovens como antes. Aquelas histórias da mesa. Nós temos histórias da mesa. Murilo pequenininho, ele era guloso demais, ele comia o dele e ficava olhando. Você vai querer comer? Você vai querer comer o teu? Antes de comer o dele. Nós temos histórias da mesa, do tipo, quem gosta desse pedaço de carne? Você tem histórias que precisam ser construídas à mesa. Semana antes de viajar, a gente decidiu sair para jantar com o Murilo. A gente estava percebendo que estava se distanciando um pouco, apesar de estar dentro da mesma casa. E quando nós chegamos no restaurante, parecia a vida plena. Meu Deus do céu, que multidão de gente. E assim tem que esperar para pegar a criança, esperar para isso. Meu Deus, mas ficamos 1 hora esperando para o nosso lugar. Morrendo de fome. Eu conheço a Nani, quando ela está morrendo de fome, ela sai de si. E ela estava se esforçando para ouvir tudo que nós estávamos conversando. E ela entrou num lugar de paz ali. Eu comecei a perguntar para o Murilo: Murilo, como isso? Como aquilo? O que você vê isso? Como que você vê aquilo? Você não é afetado por isso? Teu coração está bem nisso, filho? E eu pude ouvir coisas tão preciosas. Murilo nunca quis se pagar de perfeito para a gente. Ele compartilha suas fraquezas, nem todas, porque ele tem um discipulador. Mas eu perguntei para ele: mas aí, você quando está com os seus amigos da faculdade, você... Como é essa coisa? Eu vi que você teve que gastar um dinheiro para um churrasco que você foi. Pois é, pai, compraram carne cara, eu tive que não podia pagar de pobretão ali, mas eu pensei, meu Deus, isso vai me custar 2 vezes ida e volta para Curitiba na minha gasolina, que eu estou contando até os centavos. Mas eu disse, mas deu um pouquinho alto, 50 e poucos reais, cara, para um negócio, um junta carne. Geralmente na minha época a gente juntava 100 para assar, né? Dava uns 8 reais por pessoa. Ele diz, isso que eu não divido a cerveja, pai. Eu falei, como assim dividir a cerveja? E pai já fica, como assim a cerveja? Não, é porque meus amigos sabem, eles dividem a carne, mas não a cerveja comigo. Por quê? Porque eu não bebo, eles sabem que eu não bebo. Então eles já dizem, para o Murilo é o litrão de Coca Zero, né? Eu queria abraçar ele no meio da multidão, dizer, isso aí, filho, é isso, mandou bem, cara, muito bem. Mas é na mesa que a gente descobre algumas coisas. É na mesa que você descobre também quando o coração não está alinhado, e dói no coração saber de algumas coisas. E tudo que eles esperam ter são pais e não pregadores. Irmãos, pare e olhe para o tempo. Ele passa muito rápido. Vamos nos colocar em pé nessa manhã. Vamos ter um tempo de oração. Já trazei 2 minutos esse culto. Irmãos, eu quero antes de orar só te dar um desafio. Lembra desse desafio? Se você puder fazer isso essa semana, escolha um dia dessa semana. Um dia dessa semana. Pode ser sábado, pode ser segunda, um dia dessa semana.
prepare uma mesa na sua casa. Não se preocupe tanto com o que você vai servir, porque você não pode gastar tanto tempo cozinhando e sentar na mesa do tipo, meu Deus, que canseira, depois de um dia de trabalho ainda resolvi fazer isso. Não. Se for para comer um pão com queijo e presunto, senta à mesa, faz uma coisa diferente e ore com sua família à mesa. E, gente, hoje nós vamos orar um pouquinho à mesa. E você diz, Senhor, senta na mesa conosco, quebra o pão do nosso coração, revela a Tua palavra para nós. Leia esse capítulo e tente encontrar algumas verdades nesse capítulo. Fale algumas coisas para sua família. Ouça algumas coisas deles. Não julgue, só peça perdão, se for o caso. Se não, brinquem, conversem, coloque o celular dentro de uma caixinha, convide o Espírito Santo para sentar com vocês e criem uma cultura de uma vez por semana, pelo menos, você tem um tempo de qualidade à mesa com sua família. Não perca o coração dos seus amados. Mantenha a sua família protegida pelo Espírito Santo, que é o dono dessa casa, sua família é dele. Abra suas mãos, vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça, Teu poder, Tua unção, nos capacite para agirmos em confiança para aquilo que precisa ser feito. Pai, nós oramos agora, libera sobre eles, Senhor, coragem para voltar à mesa. O Senhor está conduzindo eles para isso. Pai, haverá cura nessa mesa, haverá restauração nessa mesa, haverá perdão nessa mesa, haverão corações que se quebrantarão nessa mesa. Pai, eu oro para que eles possam criar um ambiente para que no futuro eles tenham toda a sua família sentados à sua mesa, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Irmãos, amém. Amém. Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. De forma ágil, vocês vão pegar as crianças no Kids, façam isso. E Deus abençoe, para que a gente possa ter o próximo culto. Vamos com Deus.